Olá, pessoa incrível! Segue mais um conteúdo fantástico para alavancar o seu crescimento. Já curte e compartilha esse áudio, para que o YouTube perceba que esse conteúdo é relevante e assim possamos ajudar mais e mais pessoas. Vamos para a leitura. Capítulo 9. O poder da ação positiva parcimoniosa. Se fazer fosse tão fácil como saber o que se deve fazer bem, as capelas teriam sido igrejas e as choupanas dos pobres, palácios principescos. William Shakespeare 36. Duas gêmeas idênticas, Julie e Sandra, são muito tímidas. Um grande amigo em comum ia dar uma festa da qual elas gostariam realmente de participar, então decidiram curar a própria timidez. As duas foram para a seção de autoajuda da livraria da cidade. Julie comprou um best-seller a respeito de pensamento positivo, publicado por um famoso coach de motivação. Ela aprendeu que devia eliminar sua timidez. Toda vez que se sentisse tímida, devia despistar esse pensamento. Devia dizer a si mesma que não é mais tímida, que vive dentro dela uma personalidade extrovertida pronta para ser libertada. Na tarde da festa, Julie teve alguns pensamentos negativos. Ela disse a si mesma, eu sempre me sinto estranha em festas, é melhor eu não ir. Mas tentou estimular pensamentos positivos, repetindo, bobagem, garota. Você pode ser a vida e a alma dessa festa. Vamos fingir que você não é tímida e você não será. Pouco antes de sair, para acalmar os nervos e ajudar a acordar a extrovertida que vive dentro dela, Julie tomou um grande copo de vodka com tônica. No táxi, junto com Sandra, Julie estava se sentindo o máximo. O pensamento positivo parecia estar funcionando. Mas, quando chegou à festa, percebeu o efeito da vodka passando, o bar estava cheio e ela se sentia tão ansiosa como sempre. Tentou se sentir positiva, mas ficou 15 minutos sem falar com ninguém, nem mesmo com Sandra, que havia entrado num papo animado com um cara lindo. Sem querer interromper Sandra e sentindo-se mal como sempre, depois de 30 minutos Julie foi embora da festa. A única resposta era, festas, nunca mais. Talvez ela pudesse conhecer alguém interessante no trabalho. No café da manhã, Julie perguntou para Sandra como tinha sido a festa para ela. Ótima! Respondeu Sandra, notando a expressão deprimida de Julie tarde demais. Como você conseguiu fazer para vencer a sua timidez? Perguntou Julie. A questão é que eu continuo tímida, respondeu Sandra. Enquanto você estava toda animada no táxi, eu estava ansiosa como sempre e com medo da festa. Mas o livro que comprei me disse para não me preocupar com o fato de ser tímida e apenas adotar algumas ações positivas. Então, disse para si mesma, não importa quanto você se sinta mal, Sandra, você vai na direção do primeiro homem de que gostar na festa para se apresentar, dizendo alguma coisa, qualquer coisa. Vai fazer isso dentro de 10 minutos depois que chegar à festa. Se o primeiro cara não for amigável, está tudo bem. Tente mais 2 e se nada funcionar, não tem que se preocupar, pelo menos, você tentou. Aí, eu vi aquele cara bonito com uma camiseta azul e o convidei para dançar. Eu o observei antes com cuidado e acho que ele meio que sorriu para mim. De qualquer forma, aceitou meu convite e me apresentou aos amigos dele. Depois de 2 músicas, eu não estava mais nervosa. Que livro é esse? Ah, está lá em cima no meu quarto, tem um título engraçado com uns números na capa. O pensamento positivo pode funcionar para aquela pequena minoria de pessoas que já é naturalmente otimista, mas elas não precisam de ajuda. O problema dos pensamentos positivos, e grande parte dos conselhos dos gurus da autoajuda, é que não são realistas e nos levam a negar nossas emoções. Tentar se auto-enganar de que o preto é branco, geralmente, não dura muito. Não conseguimos mudar como nos sentimos diante da vida com rapidez e facilidade, nem é preciso fazer isso. Todos nós vamos continuar tendo emoções negativas, ficar triste, sentir ansiedade, raiva ou fraqueza. Essas emoções são valiosas, porque nos dizem algo útil sobre nós mesmos. As emoções devem ser aceitas, não atropeladas.
Devemos usar nossa capacidade deliberada de pensar e racionalizar para conversar com nossas emoções. Trate as emoções como se fossem uma pessoa da qual discordamos. Em vez de interrompê-las, tome uma xícara de chá com elas, deixe-as ter a palavra, admita seus próprios sentimentos a respeito delas, e ainda assim tome a decisão de agir positivamente. Julie tentou amputar sua timidez, e o sentimento simplesmente reapareceu na festa, fazendo sua disposição positiva afundar. Já Sandra não tentou eliminar sua timidez, assim não ficou deprimida, quando se sentiu tímida. Aceitou que era tímida e que poderia voltar decepcionada da festa, mas decidiu adotar algumas ações que poderiam ter o resultado desejado. Quando entrou em ação, sentiu-se tímida e admitiu isso para si mesma. Apesar de ter se forçado a agir, logo sua ação mudou tudo, inclusive seus sentimentos. Nos campos de concentração nazistas, o escritor e terapeuta Viktor Frankl 37 sabia que suas chances de sobrevivência eram mínimas. Ele chegou até mesmo a calcular as chances, 28 contra 1. Em Auschwitz, a força do pensamento positivo não tinha poder, ser pouco realista levava diretamente às câmaras de gás. Apesar disso, Frankl agia positivamente. Quando foi levado para Auschwitz, ele escreveu: "Meu manuscrito que estava pronto para publicação foi confiscado, enquanto estava em um campo na Bavária, adoeci com febre tifoide, e coloquei em pequenos pedaços de papel minhas anotações com as quais pretendia reescrever meu manuscrito, caso eu vivesse até o dia da libertação. Tenho certeza de que a reconstrução do meu manuscrito perdido nos barracões escuros do campo de concentração na Bavária me ajudou a superar o perigo de um colapso cardiovascular." Frankl também estruturava discursos na sua cabeça e se imaginava falando diante de plateias depois da guerra com o objetivo de fazer com que os campos de concentração nunca mais voltassem a acontecer. Portanto, apesar de a ideia de sua sobrevivência ser bastante improvável, ele parou de se preocupar e adotou a ação positiva possível. Seu livro reconstruído, Mein Cert vor Meaning, vendeu mais de 9 milhões de cópias. A Biblioteca do Congresso considerou a obra um dos mais influentes livros do século XX. 38. Viktor Frankl não negava suas emoções. Seu livro é franco e realista a respeito dos horrores da vida nos campos de concentração. Mesmo assim, perguntava a si mesmo: o que posso fazer que talvez possa me ajudar, que me traria alguma razão para continuar vivendo? E, então, entrava em ação, apesar de na maior parte do tempo estar se sentindo deprimido, raivoso e fisicamente atormentado. Ele não tentava pensar positivamente, mas agir positivamente. Ele observou que outros indivíduos também tentavam lidar com ações positivas. As experiências da vida nos campos de concentração mostram que o homem tem a escolha de agir. Nós que vivemos nesses campos conseguimos nos lembrar de homens que caminhavam pelos barracões, confortando os outros, repartindo seu último pedaço de pão. Da próxima vez que se sentir entristecido, pergunte a si mesmo qual ação positiva você pode adotar para tentar mudar seu estado de espírito. Quando ficar perplexo, tente uma, ou todas, dessas ações sugeridas. Fique em pé, ereto e sorria para si mesmo diante do espelho. Então, encontre outra pessoa para quem sorrir, mesmo que seja um estranho. Saia para dar uma longa caminhada ou faça algum exercício. Faça um gesto de gentileza. Não importa quão ruins estejam as circunstâncias ou nossas emoções, podemos mudar nossas vidas com ações 80-20, aquelas atitudes relativamente fáceis que fazem uma grande diferença na nossa felicidade e também na das pessoas ao nosso redor. A frase de Shakespeare do início do capítulo está certa: é muito mais difícil agir do que saber o que fazer. Quantas vezes nós já resolvemos realizar algo positivo, apenas para voltar à vida normal sem adotar aquele passo decisivo? Para mudar nossas vidas, temos que tornar tudo mais fácil para nós mesmos, temos que fazer mudanças decisivas, mas sem esforços sobre-humanos. O princípio 80-20 de vida é muito diferente por duas razões. Primeira, o princípio 80-20 não exige que a gente mude aquilo que sentimos. Isso vem depois, naturalmente, sem estresse,
conforme nossas ações vão produzindo os resultados desejados. Segunda, não temos que aumentar o esforço e a energia que já investimos em nossa vida diária. Ao focar no princípio de ação menos é mais, aquelas poucas iniciativas que realmente importam, podemos transformar nossas vidas sem realmente fazer mais esforço e com menos preocupações do que agora. Se formos altamente seletivos e limitarmos nossas iniciativas àquilo que expressa nossa individualidade, podemos ficar mais folgados e, ainda assim, sermos mais eficazes. Ao colocar em prática a ideia de que é possível obter mais com menos, podemos encontrar uma solução muito melhor, empregando menos energia. O segredo da ação 80-20 é ser parcimonioso 39 com as iniciativas positivas. Seja mesquinho e econômico com sua energia. Há uma quantidade limitada dela. Use-a somente naquelas poucas ações que realmente podem tornar você mais feliz e poderoso. É bem mais fácil mudar algumas atitudes do que aquilo que costumamos pensar e sentir. Adote algumas poucas ações corretas e seus sentimentos cuidarão deles mesmos. Tudo o que tem a fazer é refletir e, então, agir. Reflita e defina muito bem o que você quer. Trace a rota mais fácil para você, as poucas ações que produzirão os resultados que você quer com o mínimo de tensão e estresse. Essa é a sua rota 80-20. Adote os poucos passos mais importantes ao longo da sua jornada. Essa é a ação 80-20. Até aqui, nós nos concentramos nas ideias. Agora, está na hora de experimentar a prática do fazer menos para alcançar mais e do obter mais com menos. É hora de entrar em ação. A boa notícia é que nós podemos aplicar o princípio 80-20 ao processo da ação 80-20. Existe um programa de ação simples que realmente funciona. E aqui está ele em nosso capítulo final.